Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje é dia 8/11 de 2025. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos chamar você para se relacionar com Deus nesse dia, porque esse dia foi feito pelo Senhor. Regozijemos e alegremos nesse dia. Queremos agradecer cada um dos irmãos inscritos. Você que se inscreveu no canal, não se esqueça de colocar aquele sininho das notificações para que você possa receber outras mensagens, outras orações, para que você possa estar sempre recebendo as informações do canal. Que Deus abençoe você também que está sempre dando um like, colocando as suas mensagens aqui, seus pedidos de oração. É muito importante para que nós possamos ler, orar, buscar a Deus juntamente com você em relação à sua necessidade. Queridos irmãos, nós temos aqui a irmã Alessandra da Silva. Alessandra da Silva, bem-vinda ao canal de oração diária. Que Deus abençoe sua vida. Alessandra da Silva, Kennedy da Silva Vieira, Sara Luana da Silva Vieira, Jéssica Jaiana da Silva Carvalho, Isaac Caleb, Heitor da Silva Rodrigues. Bem-vindo ao nosso canal. Deus abençoe a vida de vocês. Nós estaremos orando por suas vidas para que o Senhor possa abençoar em cada área que você esteja precisando. Deus abençoe Rosângela Souza. Rosângela Souza está dizendo a paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, Rosângela, nós continuamos. Nós estaremos dando continuidade às orações em seu favor e de sua família. Aldo Rodrigues, presbítero Aldo Rodrigues, grande amigo. Aldo Rodrigues, Deus abençoe sua família, a Rita, a sua filha e toda a sua descendência, os seus pais que estão lá no Nordeste, no Rio Grande do Norte, que a mão de Deus esteja sobre a vossa família. Presbítero Aldo abençoado. Marilene Souza, ela está dizendo, continue apresentando essas pessoas em oração. José Neto, vamos estar orando pelo José Neto. Marcos Vinícius, Ivan, Euricarla, Juscelino, para Deus libertar, para Deus dar livramento. Deus abençoe o canal, ela está dizendo. Aqui em cima, a nossa irmã está dizendo, agradeço as orações pela vida do Nelson, pois o Senhor Jesus Cristo está fazendo uma obra. Ele aceitou a Jesus. Olha que testemunho maravilhoso da irmã Marilene. Ele aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele se batizou, aleluia. Assim como meu filho João Lucas, se batizou. Este amigo Nelson aqui, a nossa irmã Marilene, ela pediu oração aqui no canal. Ele aceitou Jesus. Que bênção, irmãos. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se volta para Cristo. E ainda, irmãos, ele teve uma conversão genuína. Ele se batizou. Ela está dizendo, digno é o Senhor de toda a honra e toda a glória. É isso mesmo. Deus é o idealizador da salvação. Jesus Cristo, aquele que executa o plano, morrendo na cruz do Calvário, o Espírito Santo coopera. Então toda a glória ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui nós temos a mensagem da irmã Eliane Pinheiro da Silva Gomes. Pai do Senhor Jesus, querida família de oração diária. Bom dia a todos, Deus abençoe de forma abundante. Obrigado, irmã Eliane. Continue orando aqui por nós, para que o Senhor nos dê graça, resiliência, para continuar com o projeto. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Arnaldo Alves Machado, Deus tem uma palavra exponencial hoje, Arnaldo, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe sua casa, a Gislane, a Aline, o Rian, seus pais, que todos sejam tocados pela mão do Senhor. Deus abençoe meu amado Eduardo Maia. Hoje é dia de descanso para o Eduardo Maia, Trabalha de segunda a sexta. Que Deus te dê um bom descanso, Eduardo.
Maria Benedita Daniel Gomes da Silva. Que Deus em Cristo abençoe. Hoje tem pão quentinho também do céu para alimentar a irmã Maria Benedita, a nossa vida física e espiritual. Deus abençoe Gilmara Conceição, seu esposo Hélito, a Alícia e a Bianca, toda essa família abençoada que tem acompanhado as nossas orações. Deus abençoe vocês abundantemente. Marli, Deus te abençoe. Ela está dizendo palavra abençoada. Glória a Deus, irmã Marli. Que Deus abençoe a Camila. Deus abençoe o Antônio e toda a sua casa. Glória a Deus. Anderson Rodrigues, que Deus abençoe. Elcimar está dizendo louvado seja Deus. Elcimar está sempre aqui contribuindo conosco nesse canal. Continue mandando mensagem, continue dando like. Que Deus em Cristo abençoe também o Leonardo Oliveira e sua família. Vamos orar nesse momento, irmãos, por cada pedido de oração. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade. O Espírito de Deus está conosco. Fique aí conosco. Hoje nós estaremos falando da igreja de Laodiceia, a igreja morna. A igreja morna. Quando nós transmitimos esse tipo de mensagem confrontadora, não é, irmãos, para confrontar as pessoas. A própria palavra de Deus, por si só, ela nos confronta. Porque quando Deus fala conosco, confrontando a nossa vida, é porque Ele nos ama. E às vezes tem algumas mensagens que vêm de encontro às nossas necessidades. Em alguma área, a gente precisa melhorar na presença de Deus. E Deus corrige quem Ele ama. Então a gente não pode se esquivar da mensagem. Jesus estava pregando um sermão aparentemente duro, aparentemente forte, confrontador. Muitos começaram a ir embora. Aí Jesus falou para os discípulos: vocês também não querem ir junto com a multidão? Pedro, tomando a palavra, disse: para quem iremos nós, Senhor? Ou para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, irmãos, em Cristo nós encontramos a correção. Ele nos coloca no caminho certo para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Que Deus abençoe sua vida nesse dia. Vamos orar. Querido Deus, nesse sábado, dia 8/11, nós estamos aqui mais uma vez, orando juntamente com os teus filhos, com as suas necessidades. Há um pedido de oração da Marilene, pela vida do José Neto, pelo Marcos Vinícius, são familiares da tua serva. O Ivan, que Deus abençoe a Euricarla, o Juscelino, para Deus libertar, dar livramento e, se possível, salvar para a glória do teu nome. Tu és o Salvador do mundo. Assim como o Senhor libertou o Nelson, ele encontrou Jesus. Hoje ele está servindo a ti, desceu as águas do batismo, cumprindo um dos mandamentos do Novo Testamento. Também estará participando da ceia, que é também um dos mandamentos do Novo Testamento. É ordenança divina. Pai, nós estamos aqui orando pelo Brasil, por cada necessidade de cada servo teu, de cada serva tua, cada filho, cada criança, cada jovem, cada adolescente. Nós oramos pela vida deste obreiro, com as suas necessidades físicas e espirituais. Oramos pela vida do nosso maestro, amigo Josias. Abençoe a vida do Josias, Senhor. Abençoe sua família. Deus, o congresso do coral, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa quebrar todas as barreiras e que somente o teu nome venha a ser glorificado. Senhor, nos use os teus filhos que pregam a tua palavra, que lideram a igreja, que estão fazendo a obra de missões. Eu oro pela vida do Márlio, ali em Cartacho.
Dê vitória ao teu filho. Dê vitória, Senhor, o Elcimar e família. Dê vitória ao Israel com o trabalho dos ceifeiros da última hora. Ao Oséias Santos, a irmã Andréia. Abençoe, Jesus, o Jorge e a irmã Paula. O Valdélio, a irmã Simone. O Henderson e a irmã Cláudia. O pastor Severino e a sua querida esposa. Jesus, dê vitória ao pastor Júlio, a irmã Eliane e toda a sua casa. Jesus abençoe, Jesus, o pastor Júnior e toda a sua casa e a igreja que está sob os seus cuidados. Oramos nesse instante pela vida da Jussiana Fagundes, o Jailton, seu esposo. Ó Deus, continue abençoando a vida dos teus filhos em todas as áreas, porque o nosso Deus, com a sua infinita riqueza, suprirá todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu oro pelo Elias Santos, meu Senhor, pela vida do Fábio Nascimento, do Gregory, Marcelo Nascimento. Abençoe, Jesus, Rodrigo Consentino e toda a sua família. O Eladi, visita o teu filho, Senhor. Abençoe nesse instante a Alessandra da Silva, o Kennedy da Silva, a Sara Luana da Silva Vieira, a Jéssica, Janaína da Silva Carvalho, Isaac e toda a Silva Rodrigues. É o pedido de oração da Alessandra da Silva. Jesus, visite o lar da tua filha, transforme os corações, glorifica o teu nome. Eu oro pelo Juvenal Gonçalves de Oliveira, Roberto Gomes, Jesus, a irmã Nicéia, o Neudeci, meu amigo, companheiro, como toda a sua família, o Odiel, a irmã Maria, Jesus, Maria Gomes, que está acompanhando esse canal, a sua família, a Zéza, Senhor, dê vitória à irmã Judete. Oh, Jesus amado e poderoso, estende as tuas mãos sobre a vida, sobre a casa dos teus filhos, para os que estão enfermos, aqueles que estão esperando da tua parte um milagre, uma cura, uma porta de emprego. Abra, Senhor, uma porta de emprego, a porta da bênção, do milagre e da restauração. Cremos que neste sábado a tua mão será estendida sobre a casa, sobre a família dos teus filhos. Traz crescimento, Jesus, na vida dos teus filhos. Traz renovo na vida dos teus filhos, espalhado pelo Brasil, pelo nosso país, os 27 estados brasileiros. Envia a tua bênção lá na Espanha, Suíça, França, Portugal, Alemanha, Bélgica. Visita o Miromax ali na Bélgica e a irmã Cristiane. Abençoe a vida dos seus filhos em tudo, trazendo a provisão, o milagre, a restauração, a bênção espiritual. Eu oro pela vida do Wallace, Senhor. Abençoe o Wallace húngara. Deus, dê vitória ao teu filho, ao teu servo Leides, à irmã Sueli. Jesus amado, visita os teus filhos com as suas necessidades, cumprindo tuas promessas, glorificando o teu nome, curando as nossas enfermidades, sarando a nossa terra, modificando, ó Deus, o cenário e mudando para a tua glória. Nós sentimos, Deus do céu, a autoridade para dizer para as enfermidades, para as potestades do ar, bater-se em retirada na autoridade do nome de Jesus. Oramos para que haja libertação, cura, livramento e crescimento para este homem, crescimento para esta mulher. Visita a Maria Alice, o Valmor Debus, a Valdenice Salles, são pessoas deste canal, ao Cléberton Moraes, ao Samuel Jesus Teles, ao pastor Samuel, ao Neilton, que a tua boa mão abençoe também a Tawane, o Peterson, cada um com a sua necessidade, o nosso querido irmão Eladi, o pastor Cleberson. Deus dê vitória, em nome de Jesus, o pastor Bruno Diego, o pastor Jesus Hélio Santos, dê vitória ao pastor Eli Felete, ao nosso pastor Jesus Edivaldo ali do Escafide. Envia a bênção, a provisão, o milagre, que vidas possam ser restauradas.
através desses líderes que fazem a obra do Senhor. Visita o pastor Paulo, Jesus. Visita o Valdir, a Renata. Visita o César. Visita o Claudemir e a sua família. Visita, Jesus, o Francis Van, Jesus. E dê vitória a cada um dos teus filhos neste dia. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Fique conosco, meus queridos. Fique conosco, o Senhor tem uma palavra para que possamos aplicar na nossa vida. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos interpretar o texto e aplicar em nosso cotidiano, porque a palavra de Deus, ela nos direciona. A palavra de Deus, ela nos corrige, nos organiza, ou melhor dizendo, faz nós organizarmos a nossa vida para que a gente venha conduzir nossa vida no padrão e na vontade do Senhor. É uma das cartas à igreja do Apocalipse, conhecido como a igreja morna. É uma referência que nós encontramos neste livro, no capítulo 3, versículo 14 a 22. Jesus repreende. Jesus, quando ele queria elogiar, ele elogiava. Quando Jesus queria repreender, ele repreendia. Quando Jesus queria, na verdade, consolar, ele consolava. Jesus, ele sabia do estado da igreja. Jesus, ele conhece o estado da nossa vida, porque ele é presciente, ele tem um conhecimento antecipado, ele prescuta através do seu Espírito todas as coisas até as profundezas de Deus. Essa igreja é repreendida pela indiferença espiritual. Jesus chama essa igreja de igreja morna, a igreja de Laodiceia, e ele diz assim: ou você é quente ou frio, porque os mornos vomitar-te-ei da minha boca. Nós temos aqui a cidade, dentro do contexto bíblico, contexto histórico. A cidade de Laodiceia era conhecida por suas fontes de águas mornas, que tinham um gosto ruim. E era, quando a pessoa tomava aquelas águas, vomitava. Havia uma ironia nessa referência, já que a água morna não servia para o refrigério, como as águas de Colosso, que era fria, né? A pessoa que toma água fria, ela serve para matar a sede. E nem para a cura, como as águas quentes de Heliópolis. Então, aquela igreja estava indecisa. E Deus, Ele não quer que nós sejamos pessoas indecisas, se servimos a Ele ou não, se adoramos a Ele ou não, estamos em cima do muro. Lembra de Elias? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou estamos no caminho ou não estamos. Não podemos ficar em cima do muro. Por isso que o Senhor está dizendo: ou és quente ou frio. Não temos como a gente ficar partes adorando a Deus e partes não. Jesus nos quer por completo. Essa igreja se sentia autossuficiente. A igreja de Laodiceia se considerava rica, próspera, não precisando de nada. No entanto, Jesus enxergava como infeliz, miserável, pobre, cega, nua espiritualmente. A riqueza material havia levado ao orgulho daquela igreja. Espiritualmente, aquela igreja estava cega. Ela não entendia, não fazia uma autoanálise, não tinha uma visão introspectiva da sua vida, da sua verdadeira condição espiritual. Jesus despreza o estado daquela igreja. Jesus não despreza o pecador. Jesus despreza o pecado. Jesus não aceita as mazelas que está no homem, mas o homem em si, feito à imagem e semelhança dele,
embora o pecado deformou tudo isso e colocou o homem numa condição distante de Deus. Jesus reprova as nossas atitudes, Jesus reprova as nossas obras, o nosso comportamento, porque às vezes nós estamos aquém das suas expectativas, muitas das vezes estamos aquém da sua expectativa. A mornidão espiritual da igreja de Laodiceia era tão algo que trazia náuseas. E Jesus diz que ele vomitaria da sua boca. Aquele comportamento, aquelas atitudes não agradava a Deus. Como que está a minha vida? Isso eu estou fazendo uma pergunta, vamos dizer assim, retórica. Como que estão as nossas vidas? Será que nossas obras estão agradando a Deus ou nós estamos sendo reprovados por Deus? As obras de Jó o Senhor elogia. Homem sincero, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Será que nós somos sinceros nas nossas palavras, nas nossas ações? Será que nós estamos se desviando do mal ou nós estamos nos aproximando do mal? Jesus dizia para aquela igreja que havia uma esperança também. Ou és fria, ou és quente. Porque ao menos se ela fosse fria, ela precisava de ajuda. Mas ela se colocava numa situação morno. E perante Jesus, o morno, ele está causando uma indiferença espiritual. A pessoa morna, ela não tem entusiasmo, ela não tem paixão pelas coisas de Deus. A pessoa crê na mensagem do Evangelho, mas não vive uma vida íntegra, total, diante de Cristo. Ele está no Evangelho, mas não deixou o Evangelho de Cristo transformar por completo. Ele é transformado, vamos dizer assim, metade. Mas Jesus não transforma metade. É porque o homem não se entregou totalmente. A obra de Cristo é completa. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoando até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A falta, naquela igreja também tinha uma falsa autossatisfação. Pessoas que se consideravam espiritualmente fortes por terem uma posição na igreja, pelos seus bens materiais. Elas se apegavam à aparência, à formalidade, a um espírito de religiosidade, mas vive um cristianismo distante de Jesus. Tem nome do que vive, mas está morto. Havia uma falta de zelo. Não havia compromisso com a missão de Jesus. Nem aquela igreja também não tinha um desejo ardente de testemunhar sobre a salvação, porque elas também não possuíam. O amor pelo próximo era frio, né? Complacência com o pecado aquela igreja tinha. Pecados que antes incomodavam aquela igreja deixam de ser uma preocupação. Eram comportamentos que traziam, na verdade, àquela igreja brechas. Não havia regras, não havia um comportamento cristão. A vida de oração, possivelmente daquela igreja, não existia, era vazia. O louvor a Deus talvez se tornava um esforço. Mas tem uma esperança e tem uma boa notícia da parte de Deus para aquela igreja. Apesar daquela repreensão, Jesus oferece uma oportunidade. Graças a Deus por isso.
Porque Deus, em meio à apostasia, em meio ao esfriamento, em meio à mornidão espiritual, Deus está sempre dando oportunidade. A porta da graça ainda continua aberta. Jesus continua ainda dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lembra-te onde caíste, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Há uma oportunidade para a igreja que está morna. Ele aconselha a Laodiceia, em primeiro lugar, comprar dele. De quem? De Jesus. Ouro purificado pelo fogo. Isso fala de valores espirituais. E os valores espirituais nós encontramos em Deus, em Cristo. Em Cristo nós voltamos a possuir a dracma perdida, que já está debaixo, perdida, dentro da casa. Preciso varrer a casa, acender novamente a candeia e procurar os valores. Aquela moeda, aquela dracma, era uma moeda de grande valor. E ela tinha perdido dentro da casa. E Jesus, ele ajuda a gente a acender a candeia, para a gente procurar os verdadeiros valores que perdemos. O valor da oração, o valor da consagração, o valor do evangelismo, o valor da escola dominical, o valor da salvação. Existe maior valor do que a salvação? Quantas pessoas estão seguindo uma religião, mas ainda estão distante do Salvador. Mas Jesus está dizendo: eu aconselho que compre ouro purificado pelo fogo. Segunda coisa, compra roupas brancas. Roupas brancas na Bíblia simboliza justiça, santidade. O branco simboliza a pureza. Deus é um Deus de justiça e equidade. A linha dele é reta. A santidade ainda convém para aqueles que vivem a vida na presença de Deus. Santidade é um processo passado do poder do pecado, da culpa do pecado, melhor dizendo, presente do poder do pecado. Jesus nos dá tanta graça que o pecado não mais nos domina, ou seja, não domina mais aquele que foi salvo por Jesus. Terceiro, compra colírio. Jesus disse: olha, aconselho para comprar colírio. O que é isso? Discernimento espiritual. Colírio serve para quê? Colocar nos olhos, para melhorar a visão. Às vezes, nós não estamos tendo discernimento espiritual em relação às coisas de Deus. E o Senhor está aconselhando comprar ouro, comprar roupas brancas e comprar colírio. Essa mensagem finaliza a igreja de Laodiceia. Ela culmina com a famosa passagem: estou à porta e bato. Jesus está à porta do nosso coração. Se alguém ouvir a voz, abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Isso demonstra que mesmo em meio à mornidão, Jesus está pronto a restaurar os relacionamentos perdidos. Restaurar, ele só restaura se alguém quer se arrepender. É o livre-arbítrio, é a livre escolha. Se o homem se arrepender e receber Jesus novamente e abrir a porta do seu coração, porque às vezes ele está do lado de fora batendo e a gente não está tendo sensibilidade para entender que Jesus quer entrar e mudar.
E quando ele entra, ele muda. Ele traz valores, ele traz justiça e ele traz discernimento espiritual de novo para a nossa casa espiritual. Receba esta palavra nesse dia. Aleluia. Saia das indecisões e venha para o centro da vontade de Deus. Levante as suas mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre. Todos digam amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.